Muito bem. Então, o que essa Big Science influencia tanto a ciência do pós-guerra e até mesmo hoje em dia? Bom, vamos pensar que uma grande mobilização que essa Big Science faz é de recursos financeiros, que dificilmente vem desatrelado de interesses políticos e mais ainda de interesses militares. E lógico, isso tem uma relação muito estreita com o próprio retrato geopolítico do mundo que surge no pós-guerra. Aí você pode pensar que, claro, durante um tempo isso foi muito evidente, muito agudo, por conta da Guerra Fria. Mas não somente. Vejam que em vários momentos os conflitos locais, o desenho de alguns conflitos regionais, eles também envolvem algum interesse político ou econômico ou ambos por trás. De qualquer forma, a Big Science ela tem uma agenda própria, no qual a tecnologia colabora para a captação de financiamento, captação de muito recurso financeiro. Essa estreita relação entre tecnologia, dinheiro e poder político, uma visão muito utilitarista de ciência, ciência para quê e para quem, e, claro, atrelada muitas vezes a um complexo industrial e militar. E diante disso, nessa visão até de uma ciência mais vocacionada para o utilitarismo, a cooptação de tudo aquilo que é tecnológico para servir a determinados interesses utilitaristas, isso, claro, se repercute na própria percepção dos cientistas acerca da própria ciência, né? E no estudo das ciências, na sociologia da ciência, na epistemologia, na filosofia da ciência, se dá uma ideia, ou talvez um grupo dê uma ideia, de que o estudo das ciências ele deva ser compartimentalizado. Então, é como se cada parte do que é o conhecimento científico tivesse que estar devidamente formatado. Aliás, isso é uma visão muito frequente hoje, né? Até mesmo quando a gente está lá pelo ensino fundamental, lá pelo ensino médio e na universidade é assim também, boxes de conhecimento, disciplinas formatadas. Muitas vezes os vínculos entre diferentes conteúdos, entre diferentes disciplinas, entre diferentes focos temáticos, é difícil de dar unidade para isso tudo, concorda? E é como se de um outro lado dessa visão científica compartimentalizada estivesse a ciência e a sociedade, ou até mesmo só a sociedade apartada disso tudo. Claro que isso daí não dá liga, né? Não tem como você dissociar a sociedade de tudo aquilo que a ciência oferece, que a ciência subsidia ou que a ciência promove. Então, nesse momento, talvez até antes disso, a ciência viveu uma certa crise de identidade entre uma ciência voltada para uma visão mais positivista e uma ciência muito ligada ao estudo do mundo natural, e de um outro lado as humanidades, avaliando também de uma perspectiva científica os diversos aspectos outros que não aqueles objetivos, ou dizendo de uma outra maneira, avaliando muitas subjetividades que não podem ser encaradas sob uma ótica positivista de ciência. E vejam, isso não é necessariamente novo. Lá no século XVI, o Francis Bacon,
ele já levantava a questão do quanto nós devemos buscar uma visão de ciência que tenha um espírito racionalista. Olhar as grandes questões que se colocam diante de nós e que demandam uma resposta científica de uma maneira racional. E, lógico, para aquele tempo isso pode parecer um tanto quanto óbvio, que vivendo num período que ainda estava consolidando aquela visão renascentista, o florescimento da humanidade diante do espírito obscurantista da Idade Média, faz bem sentido isso, mas não apenas isso. O olhar do Francis Bacon, ele não só busca talvez esse desencantamento do mundo, mas busca também colocar elementos que fazem parte dos nossos questionamentos como cientistas hoje. Ou seja, não nos interessa apenas o objeto da ciência, nos interessa também como fazer ciência e nos interessa também discutir o que é ciência. É bastante interessante que essa visão racionalista do Francis Bacon vai ecoar no século XX. Há pelo menos dois grandes nomes que vão ter uma enorme contribuição nisso. O primeiro é o Karl Raimund Popper, um filósofo da ciência, nascido na Áustria, e que traz uma enorme contribuição do ponto de vista do autoquestionamento dos cientistas em relação ao seu próprio trabalho. O trabalho do Popper ele é bastante amplo dentro da filosofia da ciência. Talvez a obra dele mais conhecida e discutida no mundo inteiro seja essa aí que você vê, a lógica da pesquisa científica. E dentro desse espírito lógico, desse espírito racionalista, crítico em relação à ciência, o Popper ele propõe a ideia de que a ciência não se baseia exclusivamente na confirmação de evidências. Ele procura questionar a nossa visão de ciência em relação a buscas de elementos de refutação das hipóteses científicas, que é algo conhecido na obra dele como o princípio da falseabilidade. Aí há uma discussão semântica, porque o Popper escrevia em língua alemã e também escrevia em inglês, no qual falsification tem uma proposição daquilo que é refutável, daquilo que pode ser contradito. Não é exatamente o mesmo princípio semântico do que a falsificação em português. Então, talvez, para entender o princípio da falseabilidade, a gente deva levar em consideração falseabilidade no sentido da refutação das evidências que nos indicam uma determinada teoria ou hipótese científica. Isso é bastante interessante para a gente pensar que o pensamento científico, muitas vezes, ele, por incrível que pareça, ele ganha também um contorno dogmático, um contorno fundamentalista. Ou seja, determinadas avaliações que o cientista faz acerca do seu próprio trabalho, ou às vezes ramos inteiros da produção científica, são muito arrogantes do ponto de vista da defesa de determinados princípios, como se fossem verdades eternas. E claro, o Karl Raimund, até resgatando um pensamento nietzschiano, vai colocar por terra essa ideia de que existem fatos eternos. Não existem fatos eternos, muito menos verdades absolutas. As teorias estão para ser confrontadas e uma preocupação do cientista é exatamente ter mecanismos sempre ligados de estar questionando essa infalibilidade das teorias científicas. Portanto, cada teoria, cada hipótese, cada argumento científico, ele tem esse caráter da impermanência, tem esse caráter da provisoriedade. Portanto, o conhecimento científico
ele existe mesmo para ser questionado. E se nós olharmos para o longo histórico do desenvolvimento científico da humanidade, nós vamos ver isso de uma maneira bastante evidente, que o avanço incremental da ciência contou muitas vezes com esse questionamento da ciência estabelecida no seu tempo. Então, as observações que nós fazemos de um determinado evento, que nos levam a descrer no que cientificamente traduzia aquele fenômeno, faz exatamente com que essas teorias, esses conhecimentos científicos evoluam. Um outro pensador notável é o Thomas Samuel Kuhn. Assim como o Popper, ele também vem de uma tradição do estudo das ciências naturais. Popper é físico de formação, e a obra dele mais conhecida, mais debatida, é A Estrutura das Revoluções Científicas. O Kuhn, ele questiona, tal como o Popper, ele questiona um modo de fazer ciência no qual nós muitas vezes nos acostumamos a uma determinada concepção de ciência, a uma determinada concepção do fazer científico, e muitas vezes varrer para debaixo do tapete as nossas próprias dúvidas. Então, nós fazemos ciência muitas vezes sem elaborar um pensamento crítico em relação à ciência. E isso é fundamental. O Kuhn vê que muitas vezes a ciência alcança um certo platô de estabilidade em torno de uma teoria ou em torno de um conjunto de teorias, em torno de um paradigma de ciência que nos acomoda. Então, nós não devemos estar acomodados simplesmente porque o conhecimento dado nos satisfaz. Mas, pelo contrário, nós devemos estar inquietos exatamente no sentido de perceber que esse conjunto de conhecimentos científicos, ele pode ser incrementado, ele pode ser revisto, ele pode ser mudado, ele pode ser transformado. E, nesse sentido, a ciência se alinha a um conjunto de ferramentas que nos levam à solução de problemas. Portanto, às vezes o conjunto de ferramentas que nós dispomos como ciência, ele é limitado para lidar com os problemas que nos são colocados. E é exatamente só ultrapassando esse pensamento limitado da ciência do nosso tempo que nós conseguimos transcender do ponto de vista do pensamento científico. Então, o Kuhn, ele esquematiza esse pensamento de uma maneira simplificada da seguinte maneira: há uma fase pré-paradigmática, no qual esse conhecimento científico ele está dado, ele está consolidado em teorias, em experimentos realizados, em, enfim, visões do mundo sedimentadas com o conhecimento científico desse momento. E isso constitui o que é uma ciência normal, por assim dizer. Então, a ciência normal é algo que, dentro de uma leitura temporal, ela está adequada àquilo que foi produzido até aquele momento e dá conta de explicar a realidade até aquele momento. Até que vem alguém e traz um pensamento diferente, traz uma concepção nova, traz um pensamento questionador. E isso coloca exatamente essa ciência normal em crise. Então, vejam, até Newton, a visão que nós tínhamos do mundo natural era uma visão muito limitada. A mecânica clássica que surge com Newton, o desenvolvimento do cálculo diferencial e integral, nos deu uma outra tradução de princípios básicos, desde por que uma maçã cai da árvore, até como os planetas orbitam em torno do Sol. Da mesma maneira que o pensamento original do Charles Darwin veio dar um grande chacoalhão das concepções que os humanos tinham acerca da sua própria história. Então, do nosso lugar especial e divinizado praticamente na natureza, nós descemos para um patamar bem mais humilde e modesto,
de criaturas que, como seres biológicos, têm um percurso evolutivo, que não é diferente das outras espécies não humanas. Portanto, isso institui uma verdadeira revolução. Então, a ciência normal, ao ser colocada em crise, ela é chacoalhada por uma revolução do pensamento científico. E essa revolução acaba naturalmente por estabelecer durante um período um platô de normalidade, até que novamente surja uma nova crise, uma nova concepção de ciência e portanto, uma nova revolução. Então é muito interessante como vê um dinamismo do pensamento científico de tal forma a fazer com que os paradigmas de pensamento no qual há naturalmente a nossa acomodação como cientistas podem ser chacoalhados quando a gente pensa fora da caixa, sacou? Bem, e esses paradigmas estão praticamente em tudo. São paradigmas que estão presentes na física, na matemática, na biologia, em ciências que lidam com aspectos da subjetividade humana que são muitíssimo instigantes, como a psicologia. Também estão presentes em ciências que procuram explicar a realidade de um ponto de vista da ação humana e da relação humana, como é o caso da antropologia, como é o caso da sociologia, como é o caso da filosofia. Portanto, esses paradigmas estão presentes em todas as áreas. E os paradigmas, eles existem para ser confrontados, assim como Darwin confrontou a origem divina do homem, assim como Newton confrontou a física de seu tempo. Há dois outros pensadores que vão trazer também um outro tipo de concepção do pensamento científico. Um deles é esse aí que vocês estão vendo, Paul Feyerabend, um alemão que era muito sacudido, muito temperamental e que tem uma visão tanto quanto anárquica do próprio método científico. Então, muitas vezes nós nos perguntamos se a metodologia científica, se é isso que sempre é colocado para nós muitíssimo bem estruturado, como a gente aprende na universidade, né? No qual, desde a natureza procedimental das pesquisas, até mesmo lidar com os elementos analíticos disso, é quase como uma receita de bolo. Então, o Feyerabend tinha uma visão muito crítica a respeito disso, de que essas regras, elas no fundo tornam a ciência um tanto quanto tirana em relação à própria descoberta do conhecimento científico. Enfim, foi até o final da sua vida um pensador muito polêmico e, ao lado do Imre Lakatos, introduziram uma visão racionalista crítica em relação à ciência que, claro, junto com o Karl Popper e junto com o Thomas Kuhn, deram o tom do quanto a ciência, na segunda metade do século XX, foi bastante confrontada com os seus próprios elementos, com a sua própria estrutura de saber e fazer científico. Então, esses compromissos com uma ciência fechada, com uma ciência muito cartesiana, com uma ciência muito voltada para si e pouco aberta para a crítica, ele encontra nesses pensadores um conjunto de pensadores bastante criativo do ponto de vista da contestação do conhecimento científico estabelecido. E, no final das contas, o resumo do pensamento destes quatro grandes cientistas é que é fundamental responder positivamente a essa pergunta. É importante questionar paradigmas. Você tem consciência do que é o conhecimento científico? Você tem consciência de como faz ciência? Você tem consciência de como olha para o fazer científico dos teus colegas, dos teus professores, dos pesquisadores e dos grandes autores que você admira? Então, se você simplesmente tem essa adoração por esse modelo de ciência
porque ele te encanta, talvez não seja a melhor saída para fazer com que essa ciência busque respostas além desse sentimento de admiração e contemplação. Ou seja, nós temos que olhar para essa ciência que nos é dada de forma crítica o tempo inteiro. Não é porque é um modelo de ciência consolidado que ele é fixo e imutável, mas exatamente ele é encantador porque tem sempre uma natureza provisória.